Israel, mourning its dead and angered at the killers, prepares to hold a state funeral tomorrow for the 11 Olympic team members slain in West Germany. The Olympic Games 2 were killed in their rooms yesterday morning. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. No dia 5 de setembro de 1972, durante os Jogos Olímpicos em Munique, na Alemanha, 8 homens, vestidos com roupas de treino e munidos com rifles de assalto, pistolas e granadas, entraram no alojamento israelense e renderam 11 dos seus membros. O sequestro durou cerca de 20 horas e deixou 17 mortos. A gente vai ver nesse vídeo como esse atentado fala um pouco de uma disputa violenta no Oriente Médio, mas também da relação dos alemães com o passado nazista. Os Jogos Olímpicos podem ser um instrumento muito valioso para a gente pensar a passagem da humanidade através do tempo. Os esportes não se separam da totalidade que é a vida. Os amores, as raivas, a coragem, o medo, a glória, tudo que se expressa no nosso cotidiano também é expresso naqueles mágicos dias que só o esporte proporciona por sua singularidade na nossa cultura. Pensar no esporte é pensar a história. E durante os Jogos Olímpicos realizados em Munique, em 1972, a gente pôde ver através do maior evento do esporte mundial pelo menos duas coisas. Como um conflito sangrento entre árabes e judeus atravessa todo o século XX, chegando aos nossos dias, e como o fantasma do nazismo assombrou aqueles jogos. Se você gosta dessa relação entre jogos, esportes e história, aproveita e se inscreve aqui no canal e dá uma olhada nas playlists. Se a gente quiser entender melhor toda essa confusão e como o atentado em Munique se posiciona nesse cenário, vamos voltar até o final do século XIX. No vídeo sobre a formação da Itália, eu comentei que nesse século rolou uma série de movimentos nacionalistas e muitos países se formaram, em configurações muito parecidas com o que temos hoje. No Oriente Médio, nesse momento, em parte sob domínio otomano, conviviam uma série de povos com origens diversas. Com essa onda de nacionalismo circulando pelo mundo, alguns judeus na Europa começaram a defender que lá, no Oriente Médio, mais especificamente na região da Palestina, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão, seria preciso construir um Estado nacional, um país mesmo, para o povo judeu. Esse movimento se chama sionismo e argumentava que eles, os judeus, para garantirem sua própria segurança, precisariam criar essa nação. A justificativa para a escolha da região tinha fundamentos bíblicos, era a terra prometida dos antigos hebreus. No mesmo sentido, outro grupo, os palestinos, defendiam mais ou menos na mesma região a formação de seu país, do seu território, a Palestina. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a extinção do Império Otomano logo em seguida, os ingleses, vencedores do conflito, passam a controlar essa fatia do Oriente Médio e a incentivar a imigração de judeus para essa região. Nos anos 30, com o aumento ainda mais acentuado da ida de judeus para a região, graças à perseguição nazista na Europa, começam os primeiros conflitos na Palestina entre judeus e árabes. É uma história, eu evito dizer que é uma história antiga, né? Porque eu acho que são coisas que a gente diz e acaba um pouco perdendo de vista quão contemporânea essa questão é, né? Porque a gente acaba supondo, né, que por causa desses conflitos desde os anos 40, desde o surgimento do Estado de Israel, a gente supõe, as pessoas supõem que existe um conflito quase essencial, né, entre árabes, israelenses, judeus, muçulmanos, mas na verdade é um fenômeno muito recente, né? Mesmo em 1908, 1910, um período que a gente já começa a falar nesse conflito entre árabes e israelenses, mesmo naquela época ainda existia uma convivência não só pacífica, né, mais do que pacífica, existia de fato uma identidade em comum entre, digamos, um judeu e um palestino, né, um judeu e um árabe. É difícil a gente falar nesses termos porque às vezes as coisas se misturam, né, existem judeus árabes, existem palestinos judeus. Enquanto o argumento judaico para ocupar a região se baseava na sobrevivência em relação ao nazismo, os palestinos alegavam que essa ocupação era na verdade uma estratégia imperialista europeia de colonização da região. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a revelação do Holocausto para o mundo, a recém-criada Organização das Nações Unidas recomendou uma solução para a região, propondo a divisão territorial entre Palestina e Israel. Assim que os ingleses se retiraram da região, o Estado de Israel foi criado, mas a Palestina não. O argumento dos palestinos, assim, para
para contestar, né, a criação do Estado de Israel, e tem muito a ver com a questão, com o argumento de que era um movimento imperialista, né, um movimento colonialista dos europeus. Como é que tu enxerga esse argumento? Sim, existe muita gente que enquadra dessa maneira específica, né? Que o sionismo, de certa maneira, é um movimento colonial, né? Um movimento de europeus que chegam à Palestina a partir de ideias. A ideia corrente naquela época era de que a Palestina era uma terra vazia, né? Uma terra vazia, ou uma terra sem povo para um povo sem terra, né? O motto era esse. Que é uma ideia colonial, é a mesma ideia, por exemplo, que os franceses usam na Argélia, né? A ideia de que a Argélia é um território desocupado, né? Que é um território que precisa ser fertilizado. As mesmas imagens que aparecem na colonização da Argélia aparecem na habitação da Palestina, né? Agora, é um momento muito diferente, né? Se você pensar no sionismo como... Pensando do lado, obviamente, dos sionistas como um movimento de retorno, e se você pensar um pouco mais adiante, que muitos judeus que chegaram a Israel chegavam fugindo da Alemanha nazista, né? Então é um pouco difícil ter uma opinião definitiva nesse sentido. Vários países árabes na região não reconheceram a criação de Israel e os conflitos passaram a se tornar mais constantes. Enquanto isso, Israel foi aumentando seu território, expandindo suas fronteiras iniciais. Em decorrência dessas invasões em territórios árabes, uma série de campos de refugiados palestinos foram sendo criados. Calcula-se que até hoje, contando com os descendentes, Israel tenha tirado mais de 7 milhões de árabes de suas casas, transformando-os em refugiados. Mas, claro, existe uma ideia muito forte de que o estabelecimento de Israel é ligado a esse período colonial, e acho que isso fica muito forte, ou isso volta a ser dito mais adiante, a partir de 67, né, quando Israel toma os territórios da Cisjordânia e começa a construir assentamentos na Cisjordânia, que aí de fato é um movimento literalmente colonial. Acho que não existe, nesse momento, acho que não existe outra maneira de dizer as coisas, né? Aí sim, acho que é um momento colonial. Nos anos 60, foi criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, uma entidade que defende a libertação dos palestinos através da luta armada e que se declara como única representante legítima do povo palestino. A partir da OLP, uma série de movimentos vão ser criados entre palestinos para lutar. Um deles era o Setembro Negro. Chegamos assim diante desse barril de pólvora no ano de 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Munique era uma cidade que tinha mais do que dobrado sua população desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse evento era super importante para buscar investimentos na modernização da cidade e no melhoramento da infraestrutura urbana e do sistema de transporte. Além disso, levar os jogos para lá era uma forma de fazer uma propaganda dessa região, a Bavária, como importante polo para indústria, negócios, artes, cultura e turismo. A mensagem que se queria passar para o mundo era, mais do que uma Munique importante, a de uma Alemanha ocidental, liberal e democrática, longe dos totalitarismos que a tinham afetado no passado e a afetavam naquele momento. Para reforçar essa imagem anti-autoritária, a segurança foi pensada para ser relaxada, na medida que o governo alemão queria passar uma imagem de um país tranquilo, que não vivia um estado de polícia. As Olimpíadas de 1972 estavam sendo chamadas de os Jogos da Alegria. Era a tentativa de aliviar a imagem violenta que rodeava os Jogos de 1936 em Berlim, o qual serviu de propaganda política para o nazismo. Aproveitando a pouca rigidez na segurança, por volta das 4h30 da madrugada, 8 integrantes armados do grupo que falamos há pouco, Setembro Negro, entraram no prédio onde se hospedava a delegação israelense. Primeiro, entraram no quarto dos técnicos e atiraram em Moshe Weinberg, que, ferido, foi forçado a mostrar onde estavam os companheiros. O técnico israelense levou os sequestradores até o quarto dos levantadores de peso e lutadores de luta greco-romana, julgando que esses teriam chances de reagir àquela situação. Logo depois, Weinberg foi morto. A partir dali se deu início um longo dia de tensão. A polícia logo cercou o prédio e emissoras de TV começaram a cobrir a crise. Por incrível que pareça, os jogos não foram interrompidos até mais de 3 da tarde, e a gente vai ver já porque que isso é importante. Depois do assassinato do atleta Youssef Romano, que tentou tomar uma arma, os terroristas exigiram a soltura de 200 palestinos revolucionários presos, principalmente em Israel e na Alemanha, até o meio-dia. Essa era a condição para a rendição e libertação dos atletas. Senão,
seriam executados. A primeira-ministra israelense Golda Meir desde o princípio negou qualquer possibilidade de negociação. O limite estipulado pelos militantes palestinos foi adiado na medida que não houve negociação com as autoridades locais. A polícia alemã, então, começou uma série de lambanças que vão dar continuidade à sensação de desleixo que foi passada com essa não interrupção dos jogos que falamos há pouco. Primeiro, visando entrar no apartamento onde estavam os reféns, a polícia escolheu homens sem experiência de campo alguma. Segundo, toda a operação estava sendo filmada pelas emissoras de TV que cobriam a crise e os terroristas estavam assistindo todos os detalhes daquela tentativa de infiltração. Esses foram só os primeiros vacilos da polícia alemã naquele dia. A noite avançou e os integrantes do Setembro Negro, em negociação com a polícia, conseguiram um helicóptero para irem até o aeroporto, de onde voariam para algum país árabe. A polícia alemã, na verdade, tinha preparado uma emboscada, mas não muito bem. Contra 8 terroristas, dispuseram de 5 atiradores, e com armas que não eram adequadas para a distância que estavam. Quando os terroristas saíram do helicóptero, os alemães abriram fogo, errando uma série de disparos. Ainda assim, conseguiram matar 5 terroristas. Os 3 que sobraram, antes de serem presos, conseguiram arremessar uma granada em um dos helicópteros que estava com uma parte dos atletas israelenses e metralhar o outro que estava com os demais. Todos os reféns foram mortos. Um policial alemão também morreu no tiroteio. Se não bastasse a quantidade de erros sequenciais cometidos pelas autoridades alemãs, algumas semanas depois, um avião que estava indo de Frankfurt para Beirute foi sequestrado. Os sequestradores exigiam a soltura dos 3 membros do Setembro Negro presos naquela noite do massacre. Sem consultar o governo israelense e fazendo tudo da maneira mais rápida possível, as lideranças alemãs entregaram os 3 terroristas. Algumas perguntas surgem sobre toda essa movimentação. Primeiro, por que apenas 12 passageiros em um voo internacional em uma aeronave tão grande? Segundo, por que não havia mulheres ou crianças no voo? Terceiro, por que tanta pressa na negociação com os sequestradores? Anos depois, um dos terroristas envolvidos naquele massacre contou que tudo não passou de um plano arquitetado em conjunto com o governo alemão, sob a promessa de que não sofreriam mais ataques terroristas no futuro. Os 3 sobreviventes do atentado e até os mortos foram recebidos como heróis. Porque muita gente, como você disse, aliás, a esmagadora maioria não apoia a violência, né? Não apoia atentados terroristas, né? Assim, essa é a maioria do povo palestino. Dentro do território e fora, na diáspora, enfim. Por outro lado, fica essa sensação de impotência, né? E eu estou te dizendo, obviamente, a partir do que eu conversei com as pessoas com o passar do tempo. Eu não tenho uma opinião, eu nunca passei por isso, mas pensando no palestino, né, fica essa sensação de impotência, de, como você disse, né, o que a gente pode fazer? Se a gente não vai ganhar essa batalha na justiça, né, se a gente não vai ganhar essa batalha internacionalmente, se a gente não vai ganhar essa batalha militarmente, porque a gente não tem uma força militar, né, o que pode ser feito, né, de fato? Ou a gente espera que a gente não exista mais, né? A gente espera uma situação em que não dê para reverter, que é um pouco a situação que a gente está, né? O que pode ser feito agora, né? O que pode ser feito com os assentamentos israelenses hoje em dia? O que pode ser feito com o território de Gaza, né? Eu acho que leva a essa situação de impotência e de questionar quais são as alternativas. E eu acho que aí que muita gente acaba ou apoiando ações violentas ou ao menos cogitando, né, que essas operações sejam válidas, né? Apesar dos holofotes para a memória do evento apontarem para o conflito entre árabes e israelenses, o documentário 1 de Setembro, de Kev MacDonald, nos apresenta uma narrativa um pouco diferente. Nela, o diretor escocês, através de uma série de entrevistas, mostra uma ampla displicência das autoridades alemãs em todo o trato do sequestro, desde falhas grotescas das quais falamos há pouco, até a forma como se relacionaram com a crise. Essa perspectiva incentiva a ampliação da nossa análise do evento. As Olimpíadas de Munique foram organizadas, dentre outras coisas, sob a preocupação de desassociar a Alemanha das brutalidades cometidas pelo regime nazista. Em contrapartida, o massacre dos atletas provocou justamente o oposto. Muito mais que símbolo do sangrento conflito do Oriente Médio, esse atentado reabre as feridas do Holocausto e do antissemitismo na Alemanha. Na perspectiva de MacDonald, parece que certos alemães comuns, novamente, não se esforçaram bastante para evitar a chacina de judeus. Ainda que o Holocausto e o assassinato de 11 judeus nas Olimpíadas nada tenham a ver diretamente, as reações da mídia, do público e de políticos mostram uma constante referência ao passado nazista.
O indicativo dessa conexão é que as vítimas não são caracterizadas publicamente pela sua nacionalidade israelense, mas sim pelo seu grupo étnico-linguístico. Ou seja, eram para a opinião pública anti-israelenses judeus. Um exemplo é o trecho do jornal Abendtag. Historiadores perceberão que aqui, em Munique, apesar de a alguns quilômetros de Dachau, cena de um crime horrível, alemães choraram ao lado de israelenses. Pela perspectiva da história, a imagem de alemães que lamentam a morte de israelenses será um marco do início da estrada que um dia levará as duas nações para longe da amargura. Já o prefeito de Munique disse: "Nós sabemos e entendemos que esse ato de violência é suscetível de reviver memórias de um passado infeliz, mas a ojeriza compartilhada desse crime e a esperança que um desgosto global possa finalmente contribuir para acabar o terror nos traz mais para perto um do outro." Os eventos daquele 5 de setembro só nos mostram como a violência e a intolerância atravessam a nossa história, até mesmo em momentos que deveriam ser feitos para celebrarmos a união dos povos.